forma estão mudando um pouquinho, né? Nós estamos vendo aí aos poucos, por exemplo, o Dudu no Palmeiras, o Hulk no Atlético Mineiro, né? Agora o Juliano, o Renato, tem o William. Então acho que isso é muito importante e é muito legal poder voltar a casa, né? Poder voltar ao clube onde ele praticamente começou a sua carreira, isso é gratificante. E o Corinthians com certeza vai incomodar muita gente, né, com esse time, o time titular, né, os 11 jogadores que deverão jogar ou que serão escalados pelo Silvinho, com certeza irão incomodar uma boa parte aí dessas equipes que estão na frente. Não vou dizer que vai bater campeão, que eu acho isso difícil porque eu ainda vejo 3 times à frente do Corinthians, né, mas vai incomodar. Bater campeão eu acho mais complicado pelo tempo que já passou de campeonato, né, Pedro? E também tem uma outra questão aí, não vai ser campeão, mas é bom que fique lá em cima na tabela, pela expectativa da torcida, pelo elenco que tem e pelas contas que vão precisar ser pagas, né? Acho que é um ponto importante da gente colocar do lado da euforia. Vai passar a euforia, vai ter que pagar conta também, Pedro. E aí, com todos esses nomes chegando, um bom lugar no Brasileirão vai muito bem, obrigada. Bater campeão em 2021, antes de qualquer coisa, Dani, a gente brincou aqui com gols, não deu uma boa tarde a vocês todos, principalmente ao fã de esporte aqui com a gente. Agora, bater campeão em 2021 é difícil, sim, mas eu acho que o tempo e o futebol nos ensinaram, não estou dizendo aqui que vai ser campeão, que a gente não deve tirar nada, não deve descartar nenhuma situação. Agora, esse time está sendo montado para bater campeão em 2022 sim, se não em 2022 para frente, até o final da temporada, porque quando você faz esse tipo de qualificação no elenco, né? Quem é que recentemente teve uma janela assim? Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, William, já tinha uma base bem sólida ali de defesa, algumas opções interessantes como Mosquito. Então esse elenco está sendo montado para beliscar títulos lá na frente. Sobre 2021, acho que o fundamental, é claro que a posição na tabela diz muito, porque você precisa talvez beliscar uma vaga direta em Libertadores, premiação de Campeonato Brasileiro, se colocar já na Libertadores, que paga muito bem no ano que vem. Copa do Brasil não tem como esse ano, Libertadores você também não disputou esse ano, Sul-Americana que você tinha ficou para trás, então só resta o brasileiro. Agora é muito importante pavimentar o caminho que se pretende para 2021 desde já. Não é porque não vai brigar por título que a coisa fica ali um pouco menos empolgada, não. Acho que a torcida deve se empolgar muito. A gente tinha uma pergunta aqui embaixo, né? Se a torcida deveria se empolgar ou ficar com o pé atrás. Se tem uma contratação nesse ano que eu não fico com nenhum pé atrás é a do William, Dani, sinceramente. É o jogador de maior qualidade em termos de momento, né? Porque a gente está falando de um cara decisivo em Premier League. Um cara, para mim, se quisesse, tinha mercado ainda até na Premier League. Não estou falando das primeiras colocações, não estou falando de City, de Chelsea, de Liverpool, mas eu estou falando que time de meio de tabela que costuma incomodar, fazer uma boa campanha, brigar por Europa League, brigar, quem sabe, por uma última vaga de Champions League. O William tinha muita condição, ainda tinha condição de ser esse protagonista lá. Então, esse cara que ainda decide, esse cara que na última temporada ainda foi um dos principais do combalido time do Arsenal ali, né, servia bastante, decidia jogos, esse cara chegar no futebol brasileiro, acho muito difícil não pensar que tenha sido a principal convocação. O torcedor do Corinthians fica feliz, é claro, mas quem gosta de bola também. Você tem um cara como o William jogando aqui pertinho da gente e vai jogar naquele tapete bonito de Itaquera, né? Melhor gramado do Brasil, vai poder mostrar seu futebol, vai ter que rodar também, vai pegar poucas e boas aí no caminho do Campeonato Brasileiro. Ano que vem no Paulistão também, numa Copa do Brasil. Às vezes vai até sentir saudade da Europa, mas eu imagino que ele esteja feliz, Dani, porque um cara que tem o mercado que ele tem na Europa, um cara que poderia fazer um outro movimento, talvez de Oriente Médio, querer botar um dinheiro no bolso, fazer um pé de meia, um cara que escolhe voltar para jogar ainda, para ser feliz no seu clube, acho que o William está com um sorriso no rosto, a torcida do Corinthians também, e quem gosta de futebol também. O cara pode estar até com uma pontinha de raiva ali, que o rival está se fortalecendo, mas ver um cara do quilate do William, um cara que ainda tinha muito para entregar em Premier League, a gente está falando do melhor campeonato do mundo, jogando agora o Campeonato Brasileiro, Dani, é para se empolgar. E se não vai beliscar título em 2021, esse elenco tem que beliscar em 2022. O projeto tem que ser esse. Esse é um ponto interessante, Pascoal. Ontem a gente falou bastante aqui da chegada do William, dessa montagem de elenco, né? Mas o Renato Augusto, ele deu uma declaração falando sobre como o Corinthians vai pagar essa conta, porque são nomes tão importantes quanto caros, por mais que tenham vindo num preço legal, e eu sei que você tem conversas aí para contar pra gente, Pascoal. Mas antes, olha aí, ó, o que ele fala. O momento não é fácil, mas existe uma projeção futura boa. Acredito que o Corinthians tem um poder de mudança muito forte.
as coisas começam a encaixar, aí você vende um jogador, assina um novo patrocínio e as coisas mudam. Pascoal, me chama a atenção o seguinte, ele acha caminhos ali, né? Ele acha saídas para equalizar esse caixa, mas em momento nenhum ele fala dos títulos, que me parece o caminho mais óbvio. Foi o que o Pedro falou, esse time talvez esse ano não se cobre título, mas no ano que vem, com toda certeza, o corintiano vai ser cobrado e vai querer um título. Porque aí, Pascoal, queria te pedir um favor para você começar com aquela frase que você falou ontem. Tem lugar que é notícia, tem lugar que é... Como é que era mesmo, que eu já esqueci? Quando eu cheguei na Rádio Globo, boa tarde para todo mundo, quando eu cheguei na Rádio Globo em 1986, né? Quando eu cheguei na Rádio Globo... Um jovem. Eu não era nem nascido ainda, hein? Aquele garoto chegando na Rádio Globo, o Henrique Guilherme chegou para mim e falou assim, Pascoal, o que ia acontecer no São Paulo é publicado. O que ia acontecer no Palmeiras, entenda como é que funcionam as coisas. Eu falei, perfeitamente, né? Porque no Corinthians tudo é no superlativo. No Corinthians tudo é tratado dessa forma. E cada um tem a sua característica, né? Em fevereiro, março, a gente viu aquela ação, daquela movimentação dos torcedores do Corinthians, dizendo que gente ia morrer, se o time caísse, eles iam entrar lá para matar as pessoas. Estão lembrados disso? Aquilo é uma vergonha para nós enquanto sociedade. Infelizmente, Pedro, você tem razão, isso é uma vergonha para nós enquanto sociedade. As pessoas reagirem desta forma diante de uma situação que o time estava tentando se organizar. Aí entra essa segunda parte da minha conversa com alguns dirigentes do Corinthians, né? Dirigentes da primeira linha do Corinthians. Eles me disseram que o Corinthians conseguiu economizar de dezembro para cá quase 5 milhões, 4 milhões e meio, quase 5 milhões da folha de pagamento, liberando aquele monte de jogador que o Corinthians tinha e que era um investimento, era um elefante parado numa sala de cristais, né? Estou derrubando tudo para tudo quanto era lado. É um elefante numa sala de cristal, ele vai arrebentar tudo e não vai acontecer, e você vai ficar no prejuízo. Ou então é bode na sala. Você já viu bode na sala? Bode na sala é o seguinte, ele vai comer o sofá, ele vai quebrar seu aparelho de TV, ele vai arrumar um BO na sua casa e você não vai ter como resolver. Era esse monte de jogador que tinha o Corinthians, um bode na sala. Não tinha como resolver. Aí foi limpando. Fala, José. O Facincani é assim na casa dele, mas tudo bem, segue. Boa tarde, Facincani. Zé, vamos começar a fazer um programa sério, vai. Pelo amor de Deus. Aí, José, com essa pitadinha cômica, hoje ele tá enjoado porque o fone dele já deu B.O. Aqui, ó, só para dizer o seguinte, nesse negócio todo, o Corinthians economizou quase 5 milhões. Aí o Corinthians tinha uma folha de 14, né, veio para 9 milhões. Com a chegada de alguns reforços, subiu mais um pouquinho. E com a chegada do William, do Roger Guedes, ainda não chega nos 14 milhões. Ainda não chega nos 14, 15 milhões da folha anterior, mesmo com a chegada desses jogadores. Então o Corinthians está tendo uma situação que ele imagina ser equilibrada. Mas como é equilibrada? O Corinthians acertou ontem com um novo patrocinador para a manga da camisa, com uma rede de postos de gasolina. O Corinthians está viabilizando um novo patrocínio principal, né, para vir na frente. Porque enquanto não tem, usa o antigo. Então, quando tiver o novo, troca. Então, o Corinthians está tentando algumas medidas e esses jogadores auxiliam nisso. E é isso que disse o Renato Augusto. Outra coisa, para ser terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, você vai receber uma quantia muito boa da Confederação Brasileira de Futebol que escalona os prêmios pela classificação. Tem prêmio no Campeonato Brasileiro. Para o campeão, para o primeiro, até para o 20º lugar tem prêmio. Então, nessa premiação, quanto mais alto você tiver, mais você vai receber. Ô, Pascoal, só para você continuar teu raciocínio, mas só para te trazer esse elemento, né? Porque eu acho que aí é que pega o negócio. A premiação, por exemplo, para o quinto colocado é de 26,4 milhões. Para o 10º, são 18,1. Então, assim, a pressão para ir bem em campo, ela também vai vir para fechar essa conta. Mas é que essa pressão será bem-vinda, porque esses jogadores contratados pelo Corinthians estão acostumados com isso. São jogadores com nível de seleção brasileira. Poxa, Renato Augusto, Juliano, o William, o Roger Guedes. Roger Guedes tem 25 anos, gente. 25 anos.
Então, eu acho que... E tem mais, José, só para terminar. O Corinthians entrando na fase de grupos da Libertadores da América, ele já recebe 4 milhões e meio de dólares. Já começa recebendo. E isso dá um impulso, entendeu? É dinheiro. Por isso é que eu falo que a roda do futebol ela tem que girar. Porque se você não gira a roda, ela fica parada, você fica estagnado e o dinheiro vai minguando, o dinheiro vai caindo. O Corinthians entendeu isso. E começa a fazer a roda girar em busca desse dinheiro. Diga, Pedro. Só para passar para o Zé aqui rapidinho, e aí a gente também precisa ser realista, não dá para ficar aqui também, sabe, dourando a pílula e tal. Esse elenco está sendo montado para disputar uma Libertadores ano que vem. Eu acho que não cabe chegarmos aqui ao final do ano e falar que não deu, faltou um pontinho, faltou aquele momento ali de meio de temporada, de início de brasileiro. Então, assim, há também responsabilidade, certas responsabilidades quando você assume certos compromissos. E você está assumindo certo compromisso, você olha para o lado, quais times no Brasil hoje têm uma linha de defesa como o Corinthians tem um meio de campo qualificado como ele agora tem, e tem uma linha até ofensiva como o Corinthians começa a ter. Então não dá também para querer, sabe, dourar a pílula aqui. Não estamos falando de obrigação, que se não classificar acaba tudo. Só que eu acho que existem patamares ali. Então se você faz esse tipo de investimento, você está apostando alto, né? Eu acho que você precisa ser muito claro. Esse time precisa estar na Libertadores do ano que vem. Não é uma cobrança, não é dizendo que é obrigação, que se não tiver tem que mandar todo mundo embora. Só que quando você monta um time de elenco desse, você não trouxe o William para jogar Sul-Americana. Você não trouxe o William para descansar no primeiro semestre. Você não trouxe o Renato Augusto, o Juliano e o Roger Guedes para ser coadjuvante em Campeonato Brasileiro, terminar em 9º e 8º. E quando a gente fala Libertadores, hoje em dia até um 7º lugar está pegando uma pré-Libertadores, talvez até um 8º, dependendo da classificação, do rendimento de outros brasileiros em competições continentais também. Então acho que isso tudo precisa ser deixado bem claro. Quando você cita os 4 milhões e meio de dólares que você já entra na Libertadores, quando a Dani traz uma premiação de quem fica em 5º lugar, diferente de quem fica em 10º, 4º, 5º, 19º. Então, assim, é preciso entender, esse time vai bater campeão brasileiro? Talvez não, pelo que se desenrolou até aqui desse brasileiro, pelo que ainda falta para esse time de fato, todas essas peças estarem juntas em campo, pelo que outros times estão fazendo, como o Galo, como o Flamengo, como o Palmeiras, como Fortaleza, apesar dos tropeços recentes. Então, assim, mas esse time precisa ter em mente. Ele tem que apresentar um bom futebol, ele tem que começar a dar um retorno de resultado ainda no brasileiro desse ano, e ele tem que mirar ser muito maior em 2022. Eu acho que o caminho é meio por aí. Mas fala, Zé, você queria complementar? A última frase que eu ouvi, Zé, só para dizer, passar para vocês, a última frase que eu ouvi com as pessoas que eu conversei foi a seguinte, ó, eu até marquei aqui, né? Brigar na ponta do campeonato traz reforço financeiro e segurança para o time. Não, em relação a isso, é assim, eu concordo com o Pedro e a forma de pensar do pessoal do Corinthians, né? O problema é que a dívida ela vai continuar existindo. Isso é fato. Só para a gente não parecer maluco, é que a gente estava falando de campo e bola, mas acho importante que você vai falar agora, só para não parecer que a gente está se descolando da realidade. Mas eu acho assim, campo e bola, fantástica a ideia, porque realmente, de fato, o que você consegue no campo, você pode, né, amelhar fundos para justamente tentar amenizar a dívida. O problema é que a dívida é muito grande, né, e isso daí você tem que fazer outros cortes. Eu, particularmente, do fundo do meu coração, eu sei que as pessoas estão lá, são profissionais, estão fazendo o seu trabalho, mas eu queria entender qual é a necessidade do Sub-23 do Corinthians, sendo que o Sub-23 não fornece um jogador para o profissional. Então você corta aqui, corta ali, corta aqui, entendeu? Corta ali, corta... Não faz sentido, são determinadas coisas que na minha cabeça não entram. Se você vai enxugar, peraí, eu vou cortar Davó, Jonathan Cafu, uma série de outros jogadores que até hoje eu não consigo entender como, quer dizer, a gente sabe como, mas eu prefiro entender, às vezes é melhor fingir de cego, surdo e mudo para não pensar e não falar o que a gente pensa em relação a esse tipo de contratação. Né, ou essas contratações que foram feitas ao longo dos últimos anos pelo Corinthians. Mas aí você tem, como eu falei, existem profissionais, estão trabalhando lá, eu sei que são pais de família muitas vezes, mas como é que você enxuga de um lado no profissional e você não enxuga num departamento que não te dá um jogador para você justamente ter a possibilidade de vendê-lo? Né? Dentro do raciocínio que o Renato teve e falou pra gente, dentro do raciocínio que o Duílio, o Roberto, né, todo mundo que está ali na diretoria do Corinthians está nesse momento fazendo,
Só que assim, não bate, quer dizer, eu enxugo tudo, eu enxugo, sacrifico, mando embora aqui, faz aqui e tal, e eu continuo tendo uma despesa de 5 milhões, de 4, 5 milhões por ano com o Sub-23. Peraí, pega esses 4, 5 milhões, vamos fazer o seguinte, vamos lá, 4, 5 milhões, será que não dá para ter um banco? Porque é o seguinte, o Pedro está falando, olha, o ano que vem esse time é para o ano que vem. Eu concordo, mas o banco do ano que vem vai ter que ser um banco à altura. Porque assim, o Renato está com 36 para 37 anos, né? O Jô acho que 36, o Gil também. Então assim, você vai ter que ter peças para você mudar, até porque o ano que vem, se conseguir a classificação, vai jogar Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, né? Uma série de jogos, série de campeonatos, e vai manter só os 11, você vai ter um custo elevado. Vai continuar dessa forma? Então assim... Eu concordo com o campo e o que o campo pode retornar, dar de retorno, mas ao mesmo tempo, em alguns aspectos, eu acho que o Duílio, nesse sentido, ele poderia evitar. Poderia ganhar mais 5 milhões,